Fala pessoal, mesa do Vira-Lata aqui. Então, mais uma vez para analisar um jogo superestimado, mais uma obra superestimada, um tal de Elden Ring, um jogo que foi vendido como a evolução definitiva da Fórmula Souls, um marco, um divisor de águas, o auge da From Software. Por um tempo, muita gente comprou essa ideia, sem pensar duas vezes, inclusive eu fui uma delas. Afinal, era o estúdio de Dark Souls, agora com mundo aberto, George R.R. Martin no marketing e um hype do tamanho de um deus ancestral. Mas depois que a poeira baixou, o brilho some e o impacto inicial passa. Sobra uma pergunta simples: Elden Ring realmente revolucionou alguma coisa? É o que vamos analisar em 5 tópicos nesse vídeo. O primeiro ponto é o mundo aberto grande e vazio. O grande problema de Elden Ring é justamente o que ele mais vendeu nos trailers, marketing e tudo mais: seu mundo aberto. No papel parece grandioso, um mapa enorme, vasto, cheio de possibilidades, mas na prática ele sofre do mesmo mal de quase todo mundo aberto moderno. Ele é grande, mas não é interessante. Explorar as terras intermédias parece fascinante nas primeiras horas. Existe aquele impacto inicial, a curiosidade desconhecida, a sensação de escala. Mas esse encanto dura muito pouco. Muito rápido você percebe que o mapa é menos um mundo vivo e mais um grande terreno baldio, com inimigos espalhados e recompensas aleatórias. O problema não é só o vazio físico, é o vazio funcional. Existe muito espaço entre um ponto e outro, mas quase nada realmente acontece nesse percurso. Você cavalga por campos enormes, sem interação significativa, sem eventos dinâmicos, sem sistemas que façam o mundo realmente parecer vivo. Não tem ecossistema, não tem comportamento orgânico, não tem sensação de mundo em movimento, só cenário. É um mapa que impressiona pela distância, mas não pela densidade. E isso afeta diretamente a exploração, porque explorar deixa de ser descoberta e vira deslocamento. Você não está encontrando coisas interessantes, você está apenas atravessando quilômetros de espaços inúteis até o próximo ponto de interesse, que muitas vezes é só mais uma catacumba genérica, mais uma ruína sem identidade ou mais uma caverna reciclada. E o pior é que tem até sidequests que sofrem disso. As missões secundárias em Elden Ring não parecem parte do mundo natural. Elas são jogadas de forma aleatória, mal distribuídas e estruturalmente confusas. NPCs aparecem do nada, sem lógica clara, mudam de posição de forma arbitrária, não falam nada com nada e depende mais de sorte do que de investigação. Não é uma side quest de design interessante, inteligente ou enigmática. É só mal organizada mesmo, cagada. Existe uma diferença enorme entre mistério e desorganização, e esse jogo aqui frequentemente confunde os dois. É engraçado, né? A galera acha mó foda que a From Software sempre deixa tudo jogado no foda-se e deixa para o jogador explorar e tal. Mas isso só funciona em um game linear, como nosso grandioso Dark Souls 1 e Demon Souls, e os outros Dark Souls também. Coisa que essa imundice de jogo aqui não é. Se tu rushar, pode até ser, mas aí como é que você pega os equipamentos e faz as sides que quer? Internet, só internet. O segundo ponto é o loot sem lógica e recompensa sem peso. O segundo grande problema dessa prastada aqui é a forma como ele distribui itens. Em teoria, exploração e recompensa deveriam andar juntas. Você explora, encontra algo raro, descobre um item único e sente que valeu a pena sair do caminho principal. Mas em Elden Ring isso é sabotado o tempo todo. Itens estão espalhados pelo mapa quase sem lógica, sem contexto e sem qualquer senso de curadoria. Armas, armaduras, feitiços, cinzas, talismã, materiais, tudo parece jogado no mapa de maneira arbitrária, como se o jogo só precisasse constantemente alimentar o jogador com coisas, mesmo que essas coisas não tenham impacto nenhum. O resultado é um loot sem peso. Você encontra equipamento novo o tempo todo, mas raramente sente que descobriu algo especial, porque o jogo banaliza a recompensa. Quando tudo é raro, nada é raro. Armas e armaduras deixam de parecer relíquias de um mundo em ruínas e passam a aparecer itens de checklist. Você não encontra algo memorável, você coleta mais uma peça de inventário. Isso destrói um dos pilares mais fortes da Dark Souls clássico, o valor simbólico da descoberta. Nos jogos anteriores, encontrar um item portável existia contexto, posicionamento, intenção. Em Elden Ring, muitas vezes parece que alguém simplesmente abriu um editor
Espalhou no foda-se ali o loot pelo lixo do mapa, sem muito critério. O item tá lá, mas raramente existe um motivo interessante para estar lá. Isso mata o senso de descoberta e exploração. Deixa de ser arqueologia, vira só coleta. A build que fiz, inclusive, foi de fé e força. E adivinha só o que eu recorri para encontrar o espadão e as magias de fé? Pois é, interwebs. Terceiro ponto, que para mim seria o crucial, eles não poderiam falhar de jeito nenhum, que são os chefes repetitivos e sem presença. Outro sério problema nessa mediocridade é o seu design de chefes. À primeira vista, o jogo parece gigantesco nesse aspecto. São dezenas e dezenas de boss. A variedade parece absurda, mas isso é uma ilusão de volume. Elden Ring tem muitos chefes, mas pouquíssimos realmente memoráveis. O jogo recicla chefes de maneira quase cômica. Reutiliza modelos, movesets, arenas e encontros com uma frequência tão alta que rapidamente a sensação de grandiosidade desaparece. O primeiro encontro com um chefe pode até funcionar, o segundo já perde força, no terceiro ele vira mob premium. Elden Ring transforma chefes em conteúdo descartável, muitas e muitas vezes. E porra, isso destrói completamente a presença que um boss deveria ter. Chefes em Souls sempre funcionaram como clímax, eram marcos, paredes, encontros que definiam regiões e criavam memória. Em Elden Ring, muitos deles parecem apenas obstáculos estatísticos no meio do caminho. Você luta contra versões repetidas de cavaleiros, dragões, árvores ambulantes, espíritos, sentinelas e criaturas recicladas tantas vezes que o impacto desaparece. O que deveria ser especial vira rotina. E mesmo entre os chefes principais, poucos realmente se destacam pelo design e identidade. Muitos são lembrados mais por excesso, atrasos de input, spam de área e combos artificialmente longos do que por criatividade. Não são lutas memoráveis, são lutas cansativas. Existe a diferença entre desafio e exaustão. Elden Ring frequentemente escolhe a segunda opção. Um dos poucos chefes que prestam que eu lembre, Radahn, tanto a lore quanto o evento para enfrentar ele, são ok, não é grandes coisa, mas é legal. Malekith, que é legalzinho, né, a lâmina negra, porém você consegue matá-lo rapidamente, e parece mais uma versão animalesca e fraca do Artorias de Dark Souls 1, lá daquela DLC que é inclusive muito foda. Malenia, óbvio, né, pela dificuldade, os movimentos, o ritmo, a história e o caminho até ela também. É bem legal, você sente, é uma das raríssimas vezes dessa mediocridade em forma de jogo, que você está indo para um lugar realmente relevante, interessante, muito bonito, design é muito foda, grandioso para aquele universo. Mas claro, nenhum desses chefes tem uma trilha sonora memorável. Godfrey, o primeiro Lorde, bem foda. Ele foi o primeiro maculado das Terras Intermédias e também o primeiro governante dessa terra de fudido. No passado era o líder das Terras Áridas e Godfrey, na época Ohara Lux, o guerreiro, era o cara mais sanguinário daquele povo, a ponto de, quando se tornou Lorde, precisou amarrar o espírito de uma fera celestial, o regente Serosh, nas costas para conter sua vontade de guerra e matança sem freio. Só pela história já me ganhou. A luta em si é bem acelerada, precisa de pressão para ganhar dele, o que me apeteceu bastante. Porém, no geral, não são lutas memoráveis, são lutas cansativas, tudo a mesma coisa, bate e rola para lá e para cá. Existe uma diferença muito grande entre desafio e exaustão, e Elden Ring frequentemente escolhe a segunda opção. Quarto ponto, ainda é um Dark Souls 1, só que maior e mais espalhado. Talvez a maior crítica desse jogo merda aqui seja a mais simples e pura. Ele parece muito menos uma evolução e muito mais uma reciclagem em escala maior. Por trás do mundo aberto, Elden Ring continua sendo essencialmente Dark Souls, e não no sentido identidade espiritual, no sentido mecânico mais literal possível. A estrutura continua a mesma, praticamente. Rolar, espera a abertura, pune e recua. O loop central continua intacto e depois de tantos anos, tantos jogos, 13 anos fazendo essas porra de jogo aí, também continua envelhecido. Elden Ring não reinventa esse combate, ele só representa. Reapresenta, na verdade, né? Os movimentos continuam com aquela rigidez característica da From Software, golpes amplos, exagerados, mas sem efeito impactante, com animações naturais, de certa forma, pro padrão humano até, né? E uma fisicalidade estranha, que sempre flertou mais com caricatura do que com peso real.
Os personagens se movem como bonecos coreografados, não é plástico, não é muito polido, muito bem feito. Existe pouca naturalidade, pouca transição orgânica, pouca resposta convincente entre ação e impacto. Muito da movimentação ainda parece cartunesca, não estilizada de forma elegante, mas artificial. Os golpes têm impacto visual, mas nem sempre têm impacto físico. Existe barulho, efeito, exagero, mas pouca materialidade. E isso pesa ainda mais no jogo que tenta se vender como algo grandiosamente épico, né? No fim, Elden Ring não parece uma nova geração de Fórmula Souls, parece uma versão expandida que algo que já estava estabelecido, consolidado desde Dark Souls 1 e até mesmo Demon Souls, né? Clássico Demon Souls. Só que agora com mais mapa, mais repetição e menos foco. Quinto e último ponto, OST apagada e um protagonista sem identidade. Cara, pra mim esse era o ponto mais importante, que não podia faltar de jeito nenhum. Uma trilha sonora tão foda ou melhor que a de Dark Souls e Bloodborne, que é tão marcante, ainda mais pelo tom épico de filmes famosos, mas não. A única trilha que me lembro é a do menu, que é marcante, é muito boa, mas né, por si só já é uma puta decepção. Porra, uma trilha sonora só que presta sacanagem, né? E por fim, talvez o problema mais sutil, mas também um dos mais importantes. Elden Ring é estranhamente esquecível, e parte disso vem da trilha sonora. Para um jogo dessa escala, dessa ambição e desse tom, a trilha sonora de Elden Ring é surpreendentemente apagada. Funcional às vezes, grandiosa em outros momentos, mas raramente marcante. Faltam temas realmente memoráveis, faltam composições que definam lugares, personagens ou momentos. Falta identidade musical. Muita trilha sonora existe apenas como ambientação passiva, serve ao cenário, mas raramente o eleva. E um jogo que depende tanto de atmosfera, isso pesa muito, bastante. Dark Souls 1 tinha temas com presença. Bloodborne tinha identidade sonora absurda, você via ali que não se tratava só de uma noite de caçar das feras, uma história de matar lobisomem, não, só pela trilha sonora ali da metade do jogo pra frente, você via que era algo cósmico, épico, foda, além da realidade. Mas aqui não, até mesmo Sekiro tinha uma trilha sonora assim muito boa, um ritmo assim interessante, baseado no Japão feudal e tal, mas aqui no Elden Ring não tem música nenhuma, tem uma música que toca de fundo, uma porra qualquer ali. E o protagonista, velho, porra, é foda. Ele sofre do mesmo problema. O Maculado é talvez um dos protagonistas mais vazios da história da From Software, até mesmo que os rolos lá do Dark Souls. Não por ser silencioso, mas por ser dramaticamente desinteressante. Ele não tem presença, não tem identidade, não tem CPF, não tem documento, não tem carteira de trabalho, não tem porra nenhuma. Ele não tem conflito, não tem traço marcante, além de existir para cumprir função mecânica. É um protagonista puramente utilitário, um vetor, um corpo vazio, uma carcaça, um cadáver ali, para carregar a build do jogador fudido. Isso enfraquece ainda mais a jornada, porque nada nele ancora emocionalmente o jogador naquele mundo, sabe? E você não encara ninguém, você só pilota um boneco qualquer ali. E é engraçado, né? Porque assim, no grandioso Ghost Souls 2, tinha uma lore ali do personagem que ele era mais humano, tinha uma família, assim, tinha um passado. Ele abandonou tudo aquilo pra conseguir elevar a alma dele e descobrir por que ele tá ali, tá ligado? Ele tinha ali uma história ali interessante, pá, que era uma lore assim, só de fundo, assim, de quintal. Mas pelo menos dava mais vida ao personagem, né? Mais engraçado que isso pareça, né? Já que é uma história de morte. Aí que tal trabalhar isso, né? Pô, nos jogos futuros e tal. Não vamos trabalhar isso. Vamos falar só que o personagem era foda, depois se fudeu, virou um fracassado. E é isso. Igualzinho quem? Dark Souls 3, que tinha essa mesma pegada. Que, né? Hoje em dia essa porra tá totalmente copiada, defasada, envelhecida, fudida. E não tem mais graça, né? Ficar copiando essa porra aí só parece que os caras estão sem ideia e usam a mesma coisa só porque foram eles que criaram, né? Eles acham que pode ficar continuando usando e vai dar certo. E infelizmente deu certo, né? Vendeu pra porra essa desgraça. Bom, concluindo, Elden Ring não é um jogo ruim. Apesar de eu ter me exaltado em certos momentos aí. E esse é justamente o ponto. Ele funciona, é competente, tem escala, polimento e ambição. Mas ser grande não é o mesmo que ser profundo. E ser ambicioso não é o mesmo que ser revolucionário. Elden Ring impressiona no primeiro olhar, mas quando mais você joga, mais ele se revela um jogo inflado por volume e sustentado por repetição e protegido por prestígios passados, visto os nossos Soulsborns aí dos últimos anos, né? Um mundo aberto grande e vazio, loot sem peso, chefes reciclados, poucos interessantes, combate envelhecido, trilha sonora esquecível e o protagonista nulo. Eu sei que não é o foco da Fórmula Souls,
ter um bom personagem assim e tal, ter personagens marcantes como protagonista, mas o bom personagem principal, carismático, divertido e ou foda, com uma história foda de se acompanhar, salva muito na história e ganha muito mais público. E esse porra do Miyazaki disse em entrevistas que se inspirou no Ghost. Acredito que seja mentira, porque senão o jogo teria saído bom, né? No fim, Elden Ring não é o auge da From Souls, é só o maior exemplo de que escala sozinha não é evolução. Não valeu 230 conto nessa porra, eu me recuso a comprar essa DLC merda aí, de quase jogo cheio, 150 conto, vai se fuder. E era bem melhor ter comprado Dark Souls 2, que, né, curiosamente, tá pelo mesmo preço. Essa porra. Enfim, é isso. Não tenho mais o que falar desse jogo merda. Dá uma cabeçada na parede e dormir. Caralho. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.